O Clamor, com Márcia Martins. Bom dia! A paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão ligados na Rádio Impacto, que estão no Facebook, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe a sua vida. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Hoje nós vamos começar um estudo novo, o segredo da terra da promessa, ok? Nós vamos desenvolver esse estudo com vocês, revelando para você o segredo da terra, o segredo de como entrar na terra da promessa. Bom dia, Ana Zarias. Nós estivemos desenvolvendo um estudo na carta aos Efésios. Depois nós vamos continuar, quem sabe mais para frente, né? Nós chegamos até o capítulo 4, mas nós podemos ver que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre casamento. Começa com Adão e Eva, o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne. Depois, o primeiro milagre que Jesus vai fazer é numa festa de casamento em Caná da Galileia. E ali existe todo, né, um ensino maravilhoso a respeito, né, por que foi este o primeiro milagre numa festa de casamento, apontando para a nossa futura, né, festa de casamento com o noivo. Bom dia a todo o pessoal que está chegando no Face, Tom Silvertis, Joelson Rodrigues. Então, só para a gente fazer um fecho no livro de Efésios, antes da gente entrar nesse novo estudo, vamos aqui, né, fazer essa conclusão, que a Bíblia inteira ela vai falar sobre casamento. Tanto lá na criação do homem, o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois tornarão a sua carne, né? Adão e Eva, o primeiro casal, depois o primeiro milagre na festa de casamento em Caná. O livro de Efésios vai falar desse mistério de Cristo e a igreja, os dois se tornando um. Né? Esse é um mistério que Paulo fala. Né? Ele vai falar sobre o casamento, sobre o homem e a mulher, e depois ele fala, olha, esse é um mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E terminando lá em Apocalipse, no capítulo 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Esse é o relacionamento mais íntimo que nós podemos desenvolver nessa dimensão terrena. É o relacionamento de marido e mulher. E essa é a maior identidade que está sendo liberada agora para o corpo de Cristo nesse tempo do fim. É a nossa identidade como noiva. Né? Nós sabemos que somos irmãos e irmãs de Cristo, filhos de Deus, não é? Filhinhos amados do Senhor, mas esta identidade como noiva, ela está sendo revelada agora nesse tempo do fim. O Espírito de Deus está liberando essa maravilhosa verdade de que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então, como eu disse para vocês, Efésios tem tudo a ver, né, com essa nossa filiação a Deus,
através de desposarmos seu Filho, Jesus Cristo. E em Cristo nós adquirimos a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus e esposa do Cordeiro, né? Nos tornamos um com Ele, né? Porque o homem e a mulher se tornarão uma só carne, nós vamos nos tornar também um com Cristo, como Ele orou lá em João 17, né? Que nós sejamos um, que eles sejam um contigo, Pai, como eu sou um com eles, e né, toda aquela oração de unidade ali em Efésios 17. Porque o amor faz isso, né? Ele destrói todo tipo de barreira e vai nos conduzir a essa unidade, né? É mistério de Deus, mistério de Deus, né? Vamos passando para as nossas gotas de sabedoria lá em Provérbios. Antes que a gente comece o nosso estudo sobre a Terra da Promessa. Vamos lá, nós estamos no capítulo 22, a partir do verso 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Vamos lá. Vamos aqui de novo. É uma pergunta, tá? Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas, se você não tem como pagá-las. Por que correr o risco de perder até a cama em que você dorme? Bem, nós temos trazido notícias para vocês sempre, não é? Do projeto ASRA, que é o projeto que nós desenvolvemos, projeto missionário nas favelas do sul de Delhi, lá na Índia. O nosso alvo são 9 favelas e nós estamos trabalhando no momento com 3 delas. Então, no Sanjay Camp, nós temos a escola com 20 crianças de manhã, 20 crianças à tarde. E no Masdur Camp são 20 crianças à tarde, porque o local que nós temos é muito pequeno, então não cabe, não é? E nós temos que movimentar toda essa estrutura com professor, coordenador, a cozinheira, não é? Porque nós alimentamos essas crianças. São crianças que ficam jogadas o dia inteiro, os pais vão embora catar lixo na cidade. E no Sanjay Camp nós trabalhamos, o contexto lá é hindu, né? São pessoas, em sua maioria, são hinduístas, embora você encontre alguns muçulmanos entre eles. Mas no Masdur Camp é majoritariamente, né, islâmico, porque são pessoas que vieram de Bangladesh, com esse background, né, de serem muçulmanos, e ali é um grande esgoto, onde deságua, né, o esgoto de sul de Delhi, ali naquela área, ali onde eles estão morando, onde eles estão vivendo. É um mau cheiro insuportável, algo assim, né? São realidades terríveis.
E Deus nos concedeu o privilégio de, a partir daqui do Brasil, estar mobilizando você para se juntar conosco, para que a gente possa fazer alguma coisa em favor dessas grandes comunidades ali na Índia, porque eles nunca ouviram falar do nome de Jesus Cristo. E nessas favelas que nós queremos trabalhar, não tem nenhuma atividade evangelística, não tem ninguém pregando o evangelho, não tem ninguém testemunhando de Jesus Cristo em meio àquelas populações enormes, porque tem favela com até 150 mil pessoas dentre essas favelas que nós queremos trabalhar. Então, eu convido você a participar do projeto Azra, levando esperança, porque Azra é esperança, para essas crianças. Isto é uma estratégia de Deus, porque quando nós começamos a ensinar essas crianças a ler, a escrever, elas vão ter uma chance de ser diferente de seus pais, de sair daquele contexto de miséria total, de violência, de depressão, né, de falta de esperança. E, ao mesmo tempo em que nós vamos trabalhando com as crianças, nós estamos conquistando a confiança das famílias e introduzindo o evangelho também para as mães dessas crianças, porque nós realizamos, né, reuniões semanais. E quem é que está lá no campo lidando, né, diretamente com essas famílias? É a pastora Mona, com a equipe dela, são todos indianos, né, convertidíssimos, pagando ali um preço enorme para levar a vida eterna para aquelas comunidades, para pregar de Jesus Cristo, mesmo com risco da própria vida, porque nós estamos ali na Índia num contexto de uma grande perseguição. O governo é hindu, altamente intolerante às minorias, está perseguindo os cristãos, e o Senhor deixou essa porta aí aberta, uma porta de misericórdia, para que nós possamos chegar até eles com a pregação do Evangelho. Por isso eu convido você a fazer parte comigo deste projeto. Não se trata apenas de socorrer crianças em extrema necessidade, o que já seria grandemente louvável, mas de uma estratégia para levar salvação em meio a trevas mais profundas, ali na janela 1040, naquele local onde ainda, né, prevalecem principados, né, que completamente contrários, né, à entrada do evangelho, que é o mundo muçulmano, que é o mundo hindu, ok? Se você deseja participar dessa iniciativa, nós já estamos ali no 2º ano com a Escola Azra. Você pode me adicionar no seu WhatsApp, ok? E nós vamos conversar pessoalmente, eu posso te mandar mais informações, te explicar melhor qualquer dúvida e te passar o número da conta bancária, para que você possa também adotar uma dessas crianças, ok? E o seu galardão será grande, porque você vai estar tirando, né, parte daquilo que você podia gastar consigo mesmo, e você vai dar, né, para alguém que você nem conhece, do outro lado do mundo, mas você vai estar investindo em salvação. Só na eternidade você vai ver as almas que puderam ser alcançadas graças à tua contribuição. Não tem importância se você não pode dar muito, quanto você puder dispor, porque é importante que você, quando você contribui para a obra de Deus, você faça isso com alegria no seu coração, ok? Com senso de que você está realizando algo grande para o Senhor. Então, o meu WhatsApp é 32 aqui de Juiz de Fora, 99195 9489. Eu vou repetir para você, porque eu não quero que você perca esta oportunidade, se Deus está te tocando aí, né, te motivando para você investir na obra de expansão do Evangelho até os confins da terra. Eu não quero que você perca esta oportunidade, então eu vou repetir para você o meu WhatsApp, 32 99195 9489.
ok? Márcia Martins. E aqui, vamos seguindo com o nosso programa, O Clamor. E antes que a gente mergulhe aqui no nosso estudo, né, o segredo da terra da promessa, como entrar na terra prometida. Esse estudo, o Senhor, Ele me deu quando eu estava no campo da Bolívia, ok? É um estudo bastante longo, mas muito bom, e eu quero compartilhar isso com vocês. É uma resposta que Deus me deu, né, às minhas orações. Queridos, falar em oração, nós não podemos deixar de orar pelo Brasil. Este programa, né, O Clamor, fala de oração, fala de intercessão, fala do nosso privilégio como sacerdotes do Senhor. Porque como reis, nós vamos reinar com Ele, nós reinamos sobre o reino das trevas, porque Jesus já subjugou o reino das trevas e nos concedeu toda a autoridade no nome dEle. Mas como sacerdotes, nós temos que representar a causa dos perdidos, a causa da igreja, levar isso diante do Senhor. E nós não podemos, né, nos isentar de sermos sacerdotes do Senhor. Nós somos ungidos, escolhidos como sacerdotes de Deus para interceder, para levar todas essas causas diante do Senhor. E nós temos aí entrada garantida à presença do Pai com as nossas causas, porque é em nome de Jesus. E nós temos a cobertura do sangue do Cordeiro que nos garante essa entrada à presença, livre entrada ao trono de Deus, para clamar, para pedir ao Senhor que Ele tenha graça, né, que Ele derrame graça e que Ele tenha misericórdia, porque nunca houve uma necessidade tão grande de oração, de intercessão pelos perdidos, né, pela obra do reino, para que nós possamos concluir a obra de evangelização mundial, para que Jesus possa voltar, né? A noiva precisa estar completa, e não só completa, ela precisa estar ataviada, ela precisa estar linda, não é? Por isso também temos a responsabilidade de clamar pela igreja do Senhor, clamar pela igreja perseguida, que a perseguição está cada dia maior em todos os lugares do mundo, né? Eu tenho esta família de africanos refugiados ali na Índia, que eu tenho acompanhado, nós temos dado suporte a esta família, suporte espiritual e suporte financeiro há quase 8 anos. E agora, né, eles precisam renovar a permanência deles ali na Índia, e eles não querem renovar. A perseguição está cada dia pior, né? Se eles não renovarem a permanência deles ali, eles têm que voltar para o país de origem, e isso significa morte ou prisão imediata dessa viúva com seus filhos. Veja bem, né, como é que os cristãos perseguidos estão vivendo por aí, como é grave a situação dos refugiados, né? Um grande número, milhares de pessoas tendo que abandonar o seu local de origem para salvar as próprias vidas. Nós temos que orar por tudo isso, temos que interceder, nós não podemos levar a nossa vida de maneira egoísta, sem nos compadecer dos nossos irmãos e tudo que eles têm sofrido, tudo que eles estão sofrendo mundo afora. Amém? Bom dia, Ivan Martins. Obrigada, Ana. Ana está dizendo, Deus continue te abençoando todos os dias. Amém, querido. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre todos vocês. Que a paz dele seja abundante em nossos corações nesses dias de guerras,
rumores de guerra, em que nós sabemos que a volta de Jesus está iminente, muito, muito próxima à volta do Senhor. Nós precisamos estar com as nossas lâmpadas cheias de azeite e ainda com azeite extra guardado, não é? Para a volta do noivo, para que ele não nos pegue desprevenidos. Né? O próprio Senhor Jesus, ele nos exorta muitas vezes em sua palavra: vigiem, vigiem, porque vocês não sabem, né? Nem o tempo, nem a hora em que o noivo virá. Mas, por tudo que está acontecendo no mundo, né? As guerras e rumores de guerra têm crescido, né? Tem se falado muito sobre a Terceira Guerra Mundial, embora eles não estejam ainda explodindo as bombas, o quanto está já encaminhada esta guerra, o cenário para que isso aconteça já está todo montado, ok? Ivan está pedindo oração por Santo André. Muito bem, Ivan, que a cidade está alagada, que tem igreja deles lá que encheu de água. Então, né, esses incidentes, tudo isso vem acontecendo cada dia mais. Que Deus possa socorrer a igreja dele em toda a terra. Que Deus possa realmente, né, confortar o coração dos seus, porque são dias de luta intensa. E nós precisamos mais do que nunca orar uns pelos outros. Amém? Jesus paid it all to him I owe. Sing it out. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Precisamos também clamar pela nação brasileira. Diariamente precisamos levantar o nosso clamor em favor do presidente Bolsonaro e de todos os que governam juntamente com ele, tanto o pessoal do Executivo quanto do Legislativo, as câmaras de deputados, senadores e o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, com todas as instâncias envolvidas. Só a nossa oração pode, né, sustentar toda essa liderança nesta hora, porque existe um movimento mundial, né, preparando para a entronização do anticristo. E isto vai vir com prodígios, com sinais, com grande operação do engano. Então, só a gente orando que Deus possa ter misericórdia do Brasil e que ele cumpra a vontade dele na nação brasileira. Precisamos clamar a Deus que os planos do inimigo com relação ao Brasil sejam protelados, sejam confundidos, sejam arruinados, para que a vontade perfeita e soberana de Deus se cumpra sobre a nação brasileira. E os que estão governando sobre nós são meros mortais. Existe uma batalha nos celestiais, uma grande e forte batalha espiritual, e é a igreja quem tem que se posicionar nesta batalha. Se vamos ganhar, se vamos perder, isso depende da posição que a igreja tomar nessa batalha. Autoridade, no nome de Jesus, nós temos para orar, para comandar, no nome de Jesus Cristo. Mas será que estamos nos posicionando? Será que estamos usando esta autoridade que nos foi delegada? Tudo que acontece aqui nesta terra, no reino deste mundo, primeiro é definido no reino espiritual. E é lá que nós estamos ungidos para lutar, como diz em Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas nas regiões celestiais, contra principados, potestades, dominadores, né, forças da maldade. E contra esses, nós podemos lutar sabendo que vamos vencer, se tomarmos do nome de Jesus Cristo,
porque a este nome eles têm que se dobrar. Todo joelho se dobrará, ok? Confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Mas, para isso, nós precisamos nos santificar, precisamos estarmos com músculos espirituais, preparo espiritual para a batalha, para entrar nela, né, com a autoridade que realmente nos foi concedida no nome de Jesus. Bom dia, Beto, dos estufados lá. Bom dia, Flávia, sempre na escuta, Flávia, da Flávia Oliver Store. Todos vocês, queridos, Eliana, todo mundo que está acompanhando este programa, porque eu sei que são muitos. Eu agradeço que vocês estejam caminhando comigo e vocês são o motivo, né, da gente estar aqui nas manhãs de segunda, de quarta e de sexta-feira, às 10 da manhã. Eu venho com grande prazer para ministrar a vocês a palavra do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, porque eu quero que Ele me encontre assim, fazendo a obra, dando o melhor de mim para Ele, né? E como é que eu dou o melhor de mim para Ele? Dando o melhor de mim para vocês. Tudo aquilo que o Senhor tem me dado, colocado em minhas mãos, eu tenho passado para as mãos de vocês, ok? E é com grande prazer que eu faço isso. Eu quero que Jesus, né, de repente eu estou no meio de uma frase, no meio de uma oração aqui, e o Senhor nos arrebata, né? Seria algo maravilhoso. Embora que Ele também poderá me encontrar lá no Nepal ou na Índia, porque eu estou fazendo planos de, no final de setembro, estar viajando de volta, né, para este campo missionário do Nepal e da Índia. É um campo difícil, mas a graça do Senhor, né, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, eu espero ir enviada pelo próprio Espírito Santo para uma obra que eu espero que, né, seja grandiosa, que honre. Eu quero honrar o Senhor com a minha vida ali na Índia e no Nepal. Vamos ver quanto tempo será concedido. Não sei quantos meses vão me conceder. Eu gostaria de 6 meses. De qualquer maneira, né? Vou ver aqui se a gente continua com vocês no Facebook. E aqui mesmo na Rádio Impacto, né? Vou pedir ao Marcelinho para estar transmitindo diretamente do campo missionário todas as notícias para que vocês possam me acompanhar e, principalmente, estar orando, né? Orando por mim, porque a oração faz toda a diferença. A gente, inclusive, é possível sentir, né? Quando eu estava no campo missionário, eu sentia quando as pessoas estavam orando por mim, porque eu me sentia envolvida, né? Por um manto, algo gostoso, me sentia bem. Eu falava, tem gente que está intercedendo por mim nessa hora, porque eu estou me sentindo tão bem. Então, vamos comigo, vamos lá para a terra da promessa. Eu creio que eu me encontro às margens do Jordão, ajuntando fé para pisar nas águas geladas, cruzando rumo à terra que mana leite e mel. Vamos cruzar o Jordão? O povo que entrou na terra prometida foi aquele que aprendeu a crer e a obedecer a Deus. Josué, o líder, ele devia ser guiado estritamente pela palavra.
Não conhecemos e nem andamos segundo as leis de Deus. Há uma barreira a ser vencida entre esta dimensão física e a dimensão espiritual. As águas do Jordão precisam se abrir. O rio está cheio e só abre pelo poder de Deus, a presença da arca do testemunho. E aí? Pronto para cruzar essa fronteira comigo? Não basta que a gente escape através do Mar Vermelho, como o povo escapou, né, do Egito e escapou através do Mar Vermelho. É preciso alcançar a terra da promessa. Deuteronômio 6, de 4 a 12, é um bom texto para a gente ler. Muitas vezes o crente, ele escapa através do Mar Vermelho, né? Ele passa através das águas do batismo, ele está salvo, mas daí ele vai para o deserto para ser aperfeiçoado e jamais sai do deserto, nunca chega a cruzar o Jordão e alcançar a terra da promessa. Alguns conseguem, a maioria não. Jesus, ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Desculpem. E a tenham em abundância. São 2 níveis. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida. Ok. Esse é um nível. Ok? Que tenhamos vida cruzando o Mar Vermelho. Mas o Senhor quer que nós tenhamos esta vida, mas tenhamos em abundância. A vida abundante é depois de vencer o deserto e cruzar o Jordão. Só então nós vamos entrar na terra prometida, a Canaã, que mana leite e mel. Ou seja, vida é uma coisa, vida em abundância é outra coisa. Então, vamos falar um pouco sobre a travessia do Mar Vermelho. A passagem pelo Mar Vermelho, ela é uma figura do batismo. O anjo da morte passou por cima, lá, né, na terra de Gósen, onde estava o povo hebreu. O anjo da morte passou por cima, passover, né? Em inglês significa passar por cima. A Páscoa, ou a Pesach, não é? Na língua hebraica. Ele pulou, né, ao ver o sangue do cordeiro assinalando aquelas portas dos hebreus, do povo hebreu. A casa que estava assinalada pelo sangue, o anjo da morte poupava, né, passava por cima, pulava. As águas salgadas do mar falam de morte. Você já viu? Água doce é para você beber, mas se você vai beber uma água salgada, você morre desidratado mais rapidamente ainda. Essas águas salgadas, elas serviram para exterminar totalmente o exército egípcio. Então, essa água do Mar Vermelho, como figura do batismo, fala de morte. Assim como nós cristãos também, nós somos mergulhados na água do batismo, significando que morreu ali o seu velho homem, você deixou ali, né, o homem do Egito. Está lá em Êxodo 14:28, diz que não restou nenhum egípcio vivo, nenhum deles restou vivo. O mar, ele é um símbolo dos povos, os povos do mundo, das nações em rebelião contra Deus. A besta, ela surgiu do mar e a prostituta Babilônia também está assentada sobre as muitas águas, que também é uma figura do mar. Apocalipse 13:17 vai falar sobre a besta, sobre a prostituta. O Egito, ele é um tipo de lugar de mortes. Lá tem túmulos gigantes, que são, né, aquelas pirâmides, são túmulos gigantes. O poder do Egito era baseado em carros e cavalos. Era um lugar de escravidão para o povo de Deus. O velho homem escravo do pecado. Mas eles passaram pelo Mar Vermelho, fugindo do inimigo,
passaram fugindo do Egito, passaram apavorados através do sangue, porque o mar era vermelho, um tipo do sangue, né? Só um homem como Moisés, nascido de novo, ele foi como que recuperado através das águas do Nilo, poderia conduzir o povo nesse processo de renascimento. Moisés significa, eu o tirei do rio, Êxodo 2:10. Ele foi como que batizado, ainda recém-nascido, né? Porque ele foi tirado das águas e ele escapou da morte certa, passando de ser filho de uma escrava a filho de uma rainha. Ele passou de escravo a libertador. Mas, ainda assim, né, tristemente Moisés, ele não entrou na terra da promessa. Our God is mighty. Our God is mighty. Our God is mighty to save. Morrer no deserto da escassez ou desfrutar das promessas de Deus na terra da abundância? O que você prefere? Muita gente está morrendo no deserto da escassez e não está desfrutando, né, das promessas de Deus na terra da abundância. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Provérbios 13:12. Depois de 38 anos esperando chegar, a incredulidade matou toda a geração que saiu do Egito com mais de 20 anos de idade. Coisa, né? Triste isso. Vamos falar um pouquinho por que isso aconteceu. Vamos falar sobre idolatria. Atos 13:18 diz assim: e Deus suportou o seu mau proceder no deserto por espaço de quase 40 anos, porque depois de 38 anos, todos aqueles, né, que saíram do Egito, eles morreram no deserto. Deserto é um lugar de prova, de aprender a confiar em Deus. Hebreus 3:8 diz assim: não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Né? Por quê? Porque o povo que estava no deserto, eles endureceram o coração contra o Senhor. Em oposição a isso, nós vamos visitar Jesus lá no deserto, em completa obediência ao seu Pai. Ele só dizia: está escrito, está escrito. O deserto, ele é um lugar de treinamento, de mudança no caráter, de deixar aquela carcaça morta do velho homem, né, estirada lá no deserto. 1 Coríntios 10:5, você vai ver isso, que o velho homem ficou lá, né? A carcaça tem que ser largada lá no deserto. Mas o deserto é um lugar também de crescimento do homem espiritual. Ao mesmo tempo em que você larga a sua carcaça morta do velho homem para trás, o seu homem espiritual, ele vai experimentar crescimento. Aquele que anda em fé e obediência às leis de Deus. Este é o nosso homem espiritual. O que anda em fé e obediência às leis de Deus. É este homem espiritual que tem que emergir do deserto. João Batista, ele crescia e ele se fortalecia no deserto, até o dia de iniciar o seu ministério no Jordão. Você pode ler sobre João Batista em Mateus, no capítulo 3, de 1-6, ou em Lucas, capítulo 1, 80. Você vai ver, olha só, Lucas, o capítulo 1 tem 80 versos. E lá você vai ver, né, na palavra, como que João Batista, ele crescia e se fortalecia
no deserto, até o dia de iniciar seu ministério no Jordão. Então, primeiro o deserto, depois a travessia do Jordão, depois o Jordão. O apóstolo Paulo, durante 3 anos no deserto, que ele ficou no deserto, ele aprendeu a ser guiado pelo Espírito e pela palavra de Deus. Lá em Gálatas 1,17, ele diz o seguinte: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Isso está lá em Gálatas 1,17, o tempo em que o apóstolo Paulo passou no deserto. Ele também teve o tempo dele de deserto. Bom, em Deuteronômio, nós vamos falar muito, Êxodos, Deuteronômio, capítulo 8, do verso 2 ao 4, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, Deus estava sondando no deserto o coração daquele povo. Tantas vezes o Senhor nos leva para o deserto para sondar, né, o nosso coração. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Que palavra, né? Está lá em Deuteronômio 8, de 2 a 4, você vai ver esta palavra. Vamos falar, então, um pouquinho sobre este povo no deserto. Vamos ver por que é que eles endureceram o coração, né? Como é que foi esta prova a qual eles foram submetidos e falharam, porque eles morreram no deserto e não cruzaram o Jordão rumo à terra prometida. Nós não queremos que isso aconteça conosco. Vamos ver qual a situação que levou-os, né, a perder a bênção de Deus. Bom, eles estavam com raiva de Deus. Meditando nisso, eu cheguei à conclusão que aquele povo, eles estavam com raiva de Deus. Eles tinham revolta em seus corações por toda a violência sofrida na escravidão. Eles eram escravos, eles tinham ódio no coração, revolta. Eles não estavam em condições de receber o amor de Deus e nem de serem gratos a coisa alguma, né? Quando eles pensaram que Deus ia cumprir a promessa, né, que ia tirar do Egito, levar para a terra da promessa, o que aconteceu? As coisas ficavam difíceis. Agora no deserto, toda aquela canseira, sede, areia, calor e sem casa, né, sem um lugar para parar. Teriam que morrer lutando pela terra. A terra não era tão fácil, eles teriam que lutar por ela. E eles, então, não confiavam num Deus assim. Essa conclusão que eles chegaram, esse Deus não é um Deus confiável. Porque eles tinham pensado, agora sim as coisas vão mudar para melhor. E não mudaram. Para enfrentar dificuldades, eles preferiam voltar lá para o Egito, porque era uma coisa que eles já conheciam, já estavam acostumados à chibata, né? No Egito, eles tinham coisas que gostavam, como peixes, pepinos, alhos e cebolas. Eles tinham comida no Egito, ainda que, né, não tão boa. Então, era canseira, sede, areia, calor. O povo se sentia enganado, se sentia castigado. Eles tinham muitos questionamentos. Viam a coluna de fogo e a nuvem de um Deus que para eles era um Deus impessoal, era um estranho. Eles tinham medo e não temor de suas leis rigorosas. Medo é uma coisa, temor é outra. Medo é medo, temor é um respeito que você tem, um respeito com amor, né? Você deve temer o seu pai, a sua mãe,
né, a autoridade que eles têm, respeitar essa autoridade. Bom, nos seus corações, eles voltaram para o Egito. Diante de tudo isso, no coração deles, eles já tinham, né, desistido, eles preferiam estar de volta ao Egito. Eles não abandonaram a Deus fisicamente, mas também não o receberam em seu coração. Por isso, Deus permitiu que eles morressem no deserto. Você já esteve no deserto alguma vez? Todo cristão tem que passar, né, pelo deserto para se fortalecer no deserto, né? Onde seu coração é provado, para que você possa entrar de posse das promessas do Senhor. Para aquele povo que saiu do Egito, da escravidão, né, buscando uma terra da promessa, tudo isso que eles estavam vivendo, isso não parecia amor. Eles tinham que crer que Deus derrotaria os gigantes. Eles encontraram gigantes, né? Quase 40 anos comendo o maná, aquilo, né? Maná significa aquilo. Quase 40 anos comendo aquilo, aquele maná. Vagando sem rumo, dando voltas, sem nunca chegar. Não queriam milagres, o que eles queriam era chegar em Canaã. Então, eles, né, não queriam saber daqueles milagres, eles queriam chegar em Canaã. Eles estavam com raiva de Moisés, com raiva de um Deus que eles não conheciam, um Deus que eles não entendiam, não amavam, não concordavam com seus métodos, e por isso eles estavam em rebelião contra esse Deus. Is gonna serve you, is gonna love you, Quando vem o sofrimento, nós precisamos escolher entre duas posições, entre duas atitudes. Rebeldia, você pode, diante do sofrimento, se rebelar contra Deus, ou você pode se submeter. São duas atitudes. A primeira é, eu não aguento mais, eu não confio mais em ti. Ou a segunda, não aguento mais, vou confiar na tua força, vou confiar na tua graça. Vou confiar no teu poder, Senhor, na tua sabedoria. Deus vai nos levar pelo deserto e Ele vai testar os nossos limites. Ele vai exercitar a nossa fé e a nossa confiança nele antes de nos promover a outros níveis em seu reino. Todo o tempo no deserto, Deus estava treinando aquele povo a obedecer sem questionar. Isso se chama submissão, né? Se submeter à missão de Deus, né? E não fazer o que eles desejavam fazer. A Bíblia diz que Deus os curou antes de sair do Egito. Você pode verificar, está lá em Êxodos 15, 26, Salmo 107, 20, são dois textos lindos, né? Antes que eles saíssem do Egito, Deus os curou completamente para que eles pudessem fazer aquela caminhada. Este é um tipo da nossa salvação, né? Saímos do Egito, Deus nos salvou, nós só precisamos agora aprender a caminhar com Ele. Creio que Deus curou não somente o físico daquele povo para que eles pudessem fazer a caminhada. Se tivesse, quer dizer, eu creio que Ele curou somente o físico, né? Lógico que Deus curou somente a parte física, porque se Deus tivesse curado o coração deles, tudo teria sido diferente. Deus os conduziu pelo deserto para provar e ver o que havia em seus corações. E aí eu tenho uma pergunta para você. Por que só em Caleb e em Josué houve um espírito diferente? Os 10 espias foram fiéis com aquilo que eles viram.
mas eles deixaram Deus de fora. Se Deus queria dar a terra prometida, teria que ser um milagre. Eles não iam poder obter aquela terra por si mesmos, independente de Deus. Eles tinham que contar com o milagre de Deus, eles tinham que confiar no Senhor. Eles teriam que lutar, mas Deus ia intervir com seu poder e então Deus seria glorificado. Eles iam precisar reconhecer que sem Deus eles não teriam conseguido. Por isso, né, a diferença. 10 espias, eles viram a situação, viram os gigantes e eles olharam para a sua própria capacidade de vencer aquela guerra. Enquanto Josué e Caleb, eles confiaram no Senhor. Não, Deus prometeu, Ele vai nos entregar, né? Então, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos vivenciando desafios, nós não podemos deixar Deus de fora. Nós precisamos contar com Ele, porque essas lutas todas vão nos ensinar a depender de Deus, a confiar no Senhor, para que Ele possa receber a glória, né? Se nós não precisássemos da intervenção divina, de quem seria a glória? Seria nossa, né? Conseguimos vencer com a nossa própria capacidade. E aí? Né? Deus não quer que o homem se torne orgulhoso e autossuficiente, mas Deus quer nos levar ao caminho da submissão a Ele. Mas, enquanto nós estamos atravessando o deserto, enquanto estamos caminhando, né, nós estamos aí nessa esperança de chegar até o Jordão, de cruzar, de chegar até a terra prometida. Mas existem coisas que nós não podemos fazer quando nós estamos esperando a bênção de Deus. E é isso que nós vamos seguir adiante aqui falando. O que não fazer enquanto se espera. Você tem esperado algo da parte de Deus? Talvez você está esperando o teu varão prometido, a tua varoa prometida, está esperando um emprego, está esperando a solução de um problema. E aquele povo estava ali no deserto, eles estavam esperando chegar à terra da promessa. E não chegava nunca, e não chegava nunca. E eles foram perdendo a fé, e eles foram ficando impacientes, não é? Foram desistindo de lutar, de crer. Isso não pode acontecer conosco. Por isso eu vou falar para vocês agora o que você não deve fazer enquanto você espera. There is nothing like your love. Hoje o nosso fundo musical está devagar. Mas vamos lá. O que não fazer enquanto se espera? Davi era o nosso exemplo de guerreiro, de adorador. Mas um dia ele não foi para a guerra, ele ficou fora de posição, ele ficou ocioso. E ele acabou cometendo o seu maior erro. Mente desocupada, oficina do diabo. Quando você deixa sua mente solta, desocupada, o diabo vai trabalhar ali nela, os projetos dele, ok? Eva devia estar assim, bem à toa, passeando pelo jardim, sem ter o que fazer, esperando o momento de encher a terra com seus filhos. Por isso, né, ela foi uma presa fácil para a tentação de Satanás. O povo que estava em marcha pelo deserto, rumo à terra prometida, eles também tinham que esperar, e eles tinham que esperar em fé. A nuvem, ela repousava sobre o tabernáculo, e aí eles paravam. Cada vez que a nuvem parava, eles paravam. Sempre de sobreaviso, se a trombeta de prata tocava, eles tinham que levantar acampamento e partir. Isso era um constante exercício de obediência à liderança de Deus. Eles aprendiam a estar de prontidão, a formar um exército bem disciplinado, né, que marchava sobre as ordens do Supremo General. Cada tribo tinha instruções pertinentes a ela. Cada tribo tinha suas instruções, tinha suas ordens específicas a obedecer. Ninguém podia agir
de maneira independente naquele arraial. All night long, I could listen to your heartbeat. All night long. Oh, with a song and a dance, the worshipers go out before the army. O capítulo 10, lá de Êxodo, de 11, verso 11 e 12, diz, né, a respeito da primeira vez, né, que isso aconteceu. Diz assim: aconteceu no segundo ano do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai. Aqui está registrado, né? Quando a nuvem se levantou e eles, pela primeira vez, então, saíram, né, dando início àquela fase da caminhada. Números de 9, o capítulo 9, verso 15, até o capítulo 10, 16, vai falar sobre esse movimento ordeiro das tropas de Israel. As trombetas usadas para comunicar com o exército eram trombetas de prata. Trombetas de prata. Prata é símbolo da salvação. Então, ouvir a trombeta era ouvir a voz de Deus e obedecer, estando a salvo, permanecendo a salvo. No capítulo 10, versos 9 e 10, diz: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Nós estamos aguardando, né, o soar desta trombeta de prata. Precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos treinados, vigiando, porque quando esta trombeta soar, nós vamos ser salvos. O Senhor vai nos arrebatar, né? Vai nos salvar das mãos do inimigo, do anticristo que está para tomar o poder durante 7 anos aqui na terra. Então, o soar da trombeta de prata, assim como ela significava livramento lá para o povo de Israel, quando eles peregrinavam no deserto, né? Nós também estamos aqui no deserto, né, desta terra, caminhando, aguardando o tempo de entrar na nossa Canaã celestial. E precisamos estar ligados, né? Precisamos estar caminhando em obediência, debaixo das ordens do Senhor, para ouvir o soar da trombeta de prata e estarmos prontos para levantar acampamento e seguir adiante a nossa jornada. Ok? Bom, queridos, nós vamos continuar no nosso próximo programa com esse estudo sobre como entrar na Terra da Promessa. Você tem um pouquinho de paciência, vai acompanhando, porque nós vamos chegar lá às nossas conclusões, né? Você pode ir lendo os textos que eu te passei, porque você mesmo já vai meditando nisso, vai tomando isso para a sua vida, porque eu desejo, né, receber de Jesus não somente vida, mas vida abundante, ok? E nós vamos aí meditando nesta palavra para saber como entrar de posse também dessa vida abundante que Jesus preparou para nós. A Terra da Promessa, ela não é somente a nossa Canaã celestial. Desde agora, nós podemos caminhar em vitória e desfrutando da vitória que Jesus já conquistou para nós, né, desde já, ok? Bom, vamos encerrando aqui, mas nós nunca terminamos, né? A nossa conversa sempre continua. Um grande abraço para todos vocês, Deus te abençoe, fica na paz.